Graça e paz aos meus amados e queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é a primeira live aqui no canal Retornando ao Princípio, no TikTok. Estou aprendendo a usar, a manusear os comandos, então a gente fica um pouco apreensivo, preocupado, mas o Senhor já nos liberou aqui e temos este tempo para termos comunhão na palavra de Deus e para orarmos ao Senhor, orarmos ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus, sempre na cobertura do sangue de Jesus, o teu Filho. Jesus, o seu Filho, Filho de Deus, e sempre habilitados, vivificados, renovados, impulsionados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E com um coração simples, humilde, com uma fé simples na palavra de Deus, nós podemos ser usados, podemos falar por Deus, podemos anunciar o Evangelho de Cristo, o mistério do Evangelho de Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amados irmãos, como eu havia anunciado, fiz um anúncio aqui no TikTok, também em outras redes sociais. Esta é uma semana de cura e libertação, de curas e libertações. Essa foi a direção que o Senhor me concedeu. No domingo pela manhã eu fiquei servindo ao Senhor da noite do sábado até o amanhecer do domingo. Fiquei na presença do Senhor, cuidando dos assuntos da obra, na presença dele, buscando o Senhor. E pela manhã o Senhor disse: ore pelos enfermos, ore de forma geral por cura e libertação dos enfermos. E havia uma irmã especial que eu estava acompanhando o caso dela, uma irmã do Rio Grande do Sul. Eu moro no estado de São Paulo e orei pela saúde dela, e o Senhor pediu para orar por mais pessoas no domingo pela manhã. O que eu fiz em obediência, gravei um vídeo, mandei para o grupo no WhatsApp, divulguei na internet. Aí houve um ataque do inimigo, meu celular travou 10h30 da manhã ou menos, e só voltou a funcionar 18h30. E durante o dia o Senhor falou mais comigo. Ele disse que não era apenas ontem, no domingo, mas será uma semana de curas e libertações para a glória de Deus e para a bênção de muitas vidas, de muitas pessoas em nossos países. Aleluia, louvado seja o Senhor. Os irmãos que estão entrando aqui, que estão assistindo,
Compartilhem esta live para outras pessoas, essa entrada ao vivo no TikTok. Divulgue para outras pessoas, envie para outras pessoas nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, aonde você puder enviar. Ajude-nos a divulgar esta live, onde nós iremos falar uma palavra sobre cura e libertação, iremos orar por cura e libertação. Então ontem o Senhor falou fortemente comigo ao amanhecer que tinha chegado o tempo dele curar e libertar muitos para serem curados e libertados. O tempo havia chegado para muitos, eu não sei quem são, quantos são, mas o Senhor falou que o tempo tinha chegado. E depois ele me disse, no decorrer do domingo, que será uma semana de cura e libertações, por curas e libertações para várias pessoas de diversos níveis, de faixas etárias diferentes, jovens, maduros, homens, mulheres, adolescentes, cristãos, até pessoas que ainda não se converteram. Então o sentido, irmãos, que o Senhor mostrou para mim na palavra dele, que o Espírito Santo disse para mim, cura e libertações serão curas físicas, curas espirituais, curas que envolvem a alma também, não só doenças físicas, mas também doenças espirituais, doenças emocionais, enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Haverá libertação também. O Senhor mostrou que chegou o tempo de muitos serem libertados do pecado que os escraviza, serem libertados de vícios, serem libertados de inimizades. Chegou o tempo de reconciliação, de perdão, de reconciliação com pessoas que estão com relacionamento rompidos. Então são muitas coisas que o Senhor vem falando comigo, e nesta noite nós iremos orar por cura e libertação. O Senhor também conduzirá muitos ao arrependimento, pessoas que precisam se arrepender, precisam se converter, voltar ao Senhor. Também serão curadas e libertadas de mágoas no coração, de rancores, de falta de amor. Também pessoas egoístas serão libertadas. Tudo que Deus vem falando comigo de ontem até agora. Pessoas egoístas, pessoas que são amantes do dinheiro, que não têm disposição de ajudar ninguém, serão curadas e libertadas. E eu pude ver neste fim de semana pessoas muito amadas, generosas, mas também vi muitas pessoas ainda presas ao dinheiro, presas às coisas materiais, pessoas que não gostam de doar, não têm o costume. Existe uma prisão na vida espiritual deles, no coração deles. Eles não se liberam, não se entregam para doar para pessoas necessitadas, pessoas mais carentes, pessoas mais humildes, pessoas que passam por situações difíceis, que envolvem doenças graves, que envolvem questões financeiras, questões familiares graves, pessoas que tiveram grandes perdas
na vida emocional, na vida financeira, na vida material, pessoas passando por grande sofrimento, que necessitam de ajuda, necessitam da nossa oração, também necessitam da nossa ajuda física. Muitos anos atrás eu aprendi sobre o ministério das riquezas materiais. Nós ofertarmos riquezas materiais, que não é somente valores, mas coisas materiais, serviços práticos que nós podemos ofertar para as pessoas carentes, as pessoas que necessitam, e também podemos fazer dentro da igreja, que nós somos membros, que nós participamos, que nós servimos a Deus, que nós temos comunhão uns com os outros. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Aleluia! Então, nesta noite, irmãos, nós iremos orar por cura e libertações. E o nosso objetivo é, durante toda a semana, a gente estar aqui orando por cura e libertações. O Senhor vai revelar durante a semana todos os tipos de enfermidades que há necessidade de cura e de libertação. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmãos, continue compartilhando esta live no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no X, em todas as redes que você participa, para que muitos sejam alcançados. Talvez esses que serão alcançados serão aqueles que terão a cura e a libertação liberadas hoje. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que o meu encargo, o meu ministério, o meu serviço no Evangelho de Deus é pregar o Evangelho com seriedade, pregar o Evangelho para a salvação das pessoas, pregar a palavra de Deus para a salvação, para a transformação, para a edificação. A ênfase do meu ministério é o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, para que possamos crescer, amadurecer e entrarmos no reino de Deus. Aleluia! Este é o foco, é o alvo do meu ministério, é o que vocês ouvirão na maioria das minhas mensagens, na maioria das minhas lives. Mas eu, pela graça do Senhor, eu creio nos dons espirituais, creio em cura, em libertação, em restauração, creio nos milagres. Deus ainda faz milagres, não por meio de pessoas especiais, pessoas que dizem que têm dons espetaculares, mas por meio da oração da igreja. Deus ainda faz milagres, faz curas por meio da oração da igreja, por meio daqueles que são enviados pela igreja, por aqueles que são servos de Deus na igreja, que podem representar a igreja, orando, aqueles que têm ministério da palavra, ministério da oração, aqueles que têm ministério de serviços, que é o diaconato. Então, a igreja, ela ainda tem o poder, ela tem a autoridade de, pela sua oração, pela sua súplica, pela sua intercessão, ela tem poder e autoridade vindas do Senhor Jesus, que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, para orar
para que haja curas, libertações e milagres. Ainda existe curas e milagres, não por meio de pessoas que não são ungidas, mas por meio da igreja, da oração da igreja e por membros da igreja que são consagrados ao serviço a Deus. E qualquer irmão na igreja que tenha uma vida correta, uma vida consagrada, ele pode orar por cura e libertação. Isso é um privilégio para todos os membros da igreja, não é somente privilégio dos líderes, mas para todos os crentes, para todos os membros do corpo de Cristo. Nesta noite, irmãos, eu estarei orando por cura e libertação, mas eu quero orar junto com vocês. Eu quero convocar vocês para que vocês também estejam orando. Cada irmão, cada irmã que aqui entrar, que quiser acompanhar as lives, os nossos vídeos que serão enviados, eu convoco vocês a estarem orando por cura e libertação. Orem pelos seus amigos, pelos seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, pelos irmãos da sua igreja, pelos líderes da sua igreja, por todos que o Senhor trouxer ao seu coração. Todos nós orando por cura e libertação, porque é uma semana de cura e libertação. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Bendito seja o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou tomar um pouco de água. Muito calor aqui no estado de São Paulo, mas nós damos graças a Deus por tudo, agradecemos o Senhor em todas as coisas. Então, irmãos, será uma semana de oração por cura e libertações, e o Senhor também fará muitos milagres. Eu estou aqui nesta live porque o Senhor me dirigiu a isso. Caso contrário, estaria pregando e ensinando de forma normal, como de costume, mas pela direção do Senhor, pela direção do Espírito Santo, eu estou consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, a orar por curas e libertações. Nesta semana estarei orando, como já comecei, diante do Senhor. Estarei orando na gravação dos vídeos, nas lives e também pelo WhatsApp, as pessoas que eu conheço. Estarei orando, enviando áudios com orações especiais pela vida de algumas pessoas que eu conheço. Então, nesta noite, antes de qualquer coisa, nós precisamos ir até a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, um versículo que o Senhor me trouxe ontem nesta comunhão com Ele, nesta unção que o Espírito Santo trouxe a mim, segundo a graça e a misericórdia de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Eu quero agradecer a todos que entraram, todos que estão participando, estão assistindo. Quero saudá-los com a graça e a paz novamente. Bênção de Deus, irmãos, bênção de Deus sobre vós, graça sobre vós, bênção sobre vós
nesta noite. Continue compartilhando este vídeo, esta live nas redes sociais. Atos 10 nós usamos ontem em uma oração, está aqui no canal, no TikTok. Retornando ao princípio é o canal. Atos 10, 38, a palavra de Deus diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Deus era com Jesus. Jesus de Nazaré, a que se refere a Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em sua humanidade, em seus dias nesta terra. Aleluia! E o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado, como homem, Jesus de Nazaré, que era Deus manifestado em carne, vivendo em plena obediência ao Pai. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Aleluia! Jesus, nosso Senhor e Salvador, foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Aleluia! Ungido por Deus. E ele andou por todos os lugares, fazendo o bem a todos em seu ministério terreno, enquanto ele estava na terra, antes de ser crucificado. Jesus, com a unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, ele fez o bem a todos os homens. Aleluia! Jesus curou os oprimidos pelo diabo. O Senhor Jesus, ele fez o bem a todos. E aqui fala, aqui praticamente explica. Eu vou ler aqui novamente. Fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Praticamente, quase todo o bem que o Senhor Jesus fazia, ou todo o bem que ele fez, foi libertar os oprimidos do diabo. Ele curou os oprimidos pelo diabo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Esta mesma unção de poder, a unção do Espírito Santo, a unção de poder, ela foi derramada sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo disse que foi Deus quem nos ungiu. Deus ungiu os apóstolos e ungiu a igreja, o corpo de Cristo. Todos nós, em um só Espírito, fomos batizados em um só corpo. Fomos batizados para dentro de um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia! Nesta noite, irmãos, vamos beber do Espírito, beber da água viva de Deus, através de clamarmos ao Senhor, de invocarmos o nome do Senhor Jesus, a proclamar: Abba, Pai, que Deus é nosso Pai, a invocar: Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor, mesmo invocando o Espírito Santo, clamando pela presença do Espírito Santo, orando, cantando hinos. Se você quiser cantar um hino agora, onde você estiver, você estará
bebendo do Espírito Santo, bebendo da água viva. A igreja foi ungida pelo Espírito e a igreja pode beber da água viva, que é o Espírito de Deus. Irmãos, vamos parar de beber outras coisas, vamos parar de nos embriagar com coisas que não convêm. É tantas coisas mundanas, tantas coisas que não edificam, tantas coisas que não saciam a sede da nossa alma, mas o que pode saciar a nossa alma é Jesus, aleluia, porque invocando o nome de Jesus, proclamando o nome de Jesus, proclamando que Jesus é o Senhor, que Jesus me ama, que Jesus é o Senhor da minha vida, que Jesus é o meu Salvador, podemos beber do Espírito, podemos beber da água viva, podemos ser enchidos do Espírito em nosso espírito. A nossa alma, o nosso corpo podem estar repletos, cheios do Espírito Santo, repletos de vida espiritual, de vida abundante. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! O Senhor quer trazer essa cura, essa libertação, quer fazer muitos milagres, para que muitos sejam liberados, para serem ungidos por Deus, enchidos com o Espírito Santo, enchidos com a vida de Deus e terem vida em abundância para abençoar outras vidas, para que outros sejam salvos, para que outros sejam curados, para que outros se convertam a Deus, para que outros venham a se tornar vasos de honra, vasos de bênção, vasos de glória na casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, Jesus, nesta noite, irmãos, pelo Espírito Santo, Ele vai estar se movendo por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Se você crê, diga amém agora audivelmente, escreve um amém aqui na tela, escreve um glória a Deus. Jesus nesta noite irá se mover, irá andar por toda parte, fazendo o bem a todos, curando todos os oprimidos do diabo. E Deus quer curar a muitos, quer libertar a muitos, para que eles também sejam ungidos com o Espírito Santo e com o poder de Deus, para serem enviados, para fazerem o bem e para curar os oprimidos do diabo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amados, a opressão do diabo sobre a vida das pessoas, eu posso dizer que ela age em 3 aspectos. Primeiro, no espírito humano, mortificando o espírito humano, para que a pessoa não consiga adorar a Deus, pensar nas coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. É a primeira opressão que ele faz. As pessoas não conseguem crer em Deus, não conseguem ter uma fé verdadeira, a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Existe outro nível de opressão do diabo, que as pessoas precisam ser curadas e libertadas. Opressão na alma, ele traz depressão, ansiedade, pânico, medo, dúvida, incredulidade, mas principalmente a culpa que ele traz, acusando
com pensamentos de acusação na mente, acusações na consciência, é o que mais tem deixado pessoas doentes. Pessoas ficam doentes espiritualmente, ficam doentes humanamente na sua alma, e também existe opressão física. Ele oprime com as acusações dele a alma das pessoas, as pessoas ficam deprimidas e consequentemente existe também uma opressão física, surgem enfermidades no corpo físico, em várias áreas do corpo físico, porque existe uma opressão que começa no espírito, a pessoa não consegue buscar as coisas de Deus, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue orar, não consegue crer na palavra de Deus, e depois ele faz acusações na alma, na esfera da mente, com pensamentos negativos, depreciativos, e acusando na consciência os pecados. Então a gente vai orar, nós vamos orar para que o Senhor cure espírito, alma e corpo. O ego, irmãos, ele tem duas ações na vida das pessoas. O ego faz com que as pessoas se orgulhem. Satanás, ele lança pensamentos de orgulho, de grandeza, de altivez, de desprezo pelas pessoas, de se considerar muito grande, pensar além do que convém. Mas o nosso ego também, ele nos engana de uma outra forma. Satanás, ele, no nosso ego, ele lança pensamentos e sentimentos que faz nós nos sentirmos maus, nos sentirmos pessoas ruins, pessoas que não conseguem fazer as coisas, nos sentimos incapacitados, temos medo. Tem pessoa que tirou carta, mas nunca dirigiu, é medo, porque o ego diz: você não consegue, você vai bater o carro. Tem pessoa que tirou o diploma da faculdade, estudou 4, 5 anos, não consegue exercer a profissão, tem medo de errar, tem medo de passar vergonha. O inimigo colocou na mente que ele não aprendeu adequadamente o que foi ensinado na faculdade. Pessoas que têm cursos técnicos que não praticam porque o ego fala que ele não consegue, coloca ele para baixo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, nesta noite, nós temos esta palavra para os irmãos. Então, uma alma deprimida, oprimida, ela causa doenças no corpo. Provérbios diz que o espírito abatido adoece todo o corpo. Se o espírito for abatido, se o espírito não conseguir se exercitar nas coisas espirituais, nós nascemos com o espírito para adorar a Deus em espírito e servir a Deus, nos exercitar espiritualmente em oração, em vários outros exercícios. Quando o espírito é abatido, todo o corpo adoece, porque a alma também vai adoecer e o corpo vai adoecer. Então existe uma opressão do diabo naquele aspecto. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Eu vou tomar mais um pouco de água. E pela graça do Senhor, pela graça do nosso Deus e Pai, eu começarei a oração desta noite na cobertura do sangue de Jesus, pela unção do Espírito Santo, pela proteção
pela graça de Deus Pai, estarei orando por cura e libertação nesta noite. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu iria fazer algo hoje que eu fiz ontem, 2 vezes. Eu iria fazer hoje, mas eu creio que amanhã eu irei fazer, que é o ato, além da oração, ungir à distância. Mas eu quero usar os versículos bíblicos amanhã para mostrar a base bíblica de orar à distância, de fazer coisas à distância, porque em espírito nós estamos presentes, estamos unidos. Nós já fazemos isso quando oramos por alguém, e tem outras coisas que nós podemos fazer à distância, e hoje nós temos essas ferramentas, esses veículos de comunicação. Amém, irmãos? Vamos estar orando agora. Eu quero que vocês também orem, se lembrem das pessoas agora, se lembrem de todos. Orem, intercedam, ouçam a oração, também orem, reagem com um amém, o aleluia, o glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Uma frase de oração: sim, Senhor, cura, Senhor, amém, abençoa, Senhor, liberta, Senhor. Todos nós orando juntos, mesmo aqui à distância. Aleluia. Lembre agora, permita o Senhor trazer à memória aqueles que precisam de cura e libertação. Aleluia. Depois de terminar o vídeo, irmãos, se for postado, continue compartilhando. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Então agora teremos o momento de oração, de uma palavra de oração, oração por cura e libertação. Bendito Deus e bendito Pai Celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que acima de tudo é o Deus e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, Pai, na cobertura do sangue de Jesus, o seu Filho, pela unção do Espírito Santo que está em nós e sobre nós, sobre a tua igreja e sobre todos os membros que servem o Senhor na igreja. Nesta noite, ó Pai, baseados na tua palavra, baseados na tua promessa, nós iremos orar, interceder, iremos clamar, iremos suplicar, iremos determinar, iremos também dar graças a Ti, ó Pai, nesta noite, pelas curas e libertações. Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que quando o Senhor foi para o madeiro, quando o Senhor foi para a cruz em nosso lugar, o Senhor carregou os nossos pecados em teu corpo. O Senhor morreu em nosso lugar para perdoar as nossas iniquidades, para nos reconciliar com Deus eternamente, para nos fazer justos perante Deus e para podermos ser salvos, justificados e recebermos a vida eterna em teu nome. A tua palavra diz que o Senhor levou
no madeiro, quando foi crucificado, todos os nossos pecados. E a tua palavra diz que pelas tuas feridas, em 1 Pedro 2,24, o Espírito Santo diz que pelas tuas feridas, as tuas chagas, por elas fomos curados, fomos libertados. Quando o Senhor morreu na cruz, pelas tuas chagas, pelas tuas feridas, pelo sangue que foi derramado, o Senhor nos curou, o Senhor nos sarou, o Senhor nos libertou de todo tipo de doença, de todo tipo de opressão maligna, de forma definitiva. E ali a profecia se cumpriu com duplo cumprimento. A profecia de Isaías se cumpriu. Quando o Senhor esteve na terra, o Senhor tomou as nossas enfermidades sobre si, curando as pessoas. E a profecia se cumpriu de forma completa, quando o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades no Calvário. Ali o Senhor nos curou, nos libertou, nos sarou. Aleluia! Louvado seja Deus! E o Senhor nos curou, nos libertou, não somente das doenças físicas, mas das doenças espirituais, das doenças espirituais, com um objetivo: o Senhor quer curar e libertar nesta noite, para vivermos pela justiça, vivermos pela justiça de Deus, vivermos pela fé em Cristo e para vivermos uma vida justa. O Senhor nos cura e liberta para termos uma vida de fé na tua justiça e para termos uma vida de justiça, uma vida que pratica a justiça, que pratica o bem como o Senhor praticou. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, Pai Celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço que esta promessa, essa profecia que foi consumada no Calvário pela morte de Cristo, ela alcance a vida de muitos agora, durante esta semana, que esta realidade consumada no Calvário, ela seja aplicada hoje, neste tempo, pelo poder do Espírito Santo, que estará visitando todos aqueles que chegou o tempo da cura e da libertação. Hoje eu peço a Ti, ó Pai, aplica a realidade desta cura e libertação conquistada no Calvário na vida daqueles que estão ouvindo, daqueles que ouvirão, daqueles que em secreto receberão oração. Pai, aplica e executa a promessa, o fato consumado na vida das pessoas. Nesta noite, em Teu nome, Senhor Jesus, nós declaramos a cura, declaramos a libertação de muitos enfermos, de muitos oprimidos pelo diabo. Nesta noite te pedimos, Senhor Jesus, manifesta a cura, manifesta a libertação sobre os oprimidos do diabo, os oprimidos de espírito, os oprimidos de alma, os oprimidos no corpo físico por doença. Ó Pai Celestial, nesta noite
envia o teu Espírito, o teu grandioso poder, a tua unção, que Jesus agora se mova, ande no meio daqueles que necessitam de cura e libertação, e faça o bem a todos eles, curando-os das opressões do diabo. Nesta noite eu te peço, Senhor Jesus, liberta e cura os oprimidos do diabo. Liberta, Senhor, as pessoas do pecado. Liberta as pessoas do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício das drogas, do vício de falar mal da vida dos outros. Liberta as pessoas da avareza, do egoísmo. Liberta as pessoas de doenças físicas, em órgãos vitais, problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas no intestino, problemas no fígado, nos pâncreas, nos rins, nos pulmões. Cura nesta noite, Senhor Jesus, pela força do teu poder, pela força do teu grandioso poder. Cura nesta noite os enfermos e liberta os oprimidos do diabo. Oh, os casais que estão doentes na vida sentimental, vivendo uma vida rompida, mesmo estando vivendo juntos. Senhor, liberta-os do rompimento e cura a relação deles, que eles se unam novamente para orar, para te buscar, para te servir, para ter uma vida conjugal adequada, uma vida de amor, de companheirismo, para que isso não venha afetar os filhos, não venha fazer com que os filhos se desviem, sejam enganados por falsos amigos do mundo. Restaura os casamentos nesta noite também. Senhor Jesus, aqueles que estão em inimizade, o Senhor reconciliou todos com Deus na cruz do Calvário. O Senhor, nesta noite, reconcilia os inimigos, os adversários, liberta-os de toda inimizade, liberta-os de toda inveja de uns para com os outros. Oh, que haja harmonia, haja companheirismo. Senhor, faz cessar o espírito de competição em vários lugares. Senhor, libera o espírito de cooperação, de colaboração. Senhor, destrói toda insubmissão, toda desobediência. Liberta as pessoas da desobediência, da insubmissão, do espírito de revolta. Cura estas pessoas, libera-os para viver uma vida santa, uma vida normal na tua presença. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa as famílias, os filhos desviados que abandonaram a igreja, abandonaram a fé, se desviaram da fé. Alcança-os nesta noite. Liberta-os, Senhor Jesus. Restaura a vida deles. Liberta-os do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício das drogas, das más companhias, das más conversações que corrompem. Oh, restaura o relacionamento entre pais e filhos. Nesta noite, destrói as barreiras, Senhor. Cura os pais e os filhos, que eles voltem a serem amigos, a confiarem um no outro. Ó Senhor Deus, cura as famílias, liberta as famílias de toda divisão, de toda contenda,
de todo o afastamento. Ó Pai Celestial, nesta noite eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, cura os de espírito abatido, aqueles que não conseguem mais orar, aqueles que não conseguem mais louvar, não conseguem mais ler a Tua palavra. Cura-os, renova-os, liberta-os, traz um reavivamento no espírito deles. Que o Espírito Santo visite o espírito deles e os vivifiquem para novamente Te adorar em espírito e em verdade, a louvar o Senhor na sua casa, a anunciarem o santo Evangelho de Deus. Aleluia! Cura as pessoas com a alma oprimida, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, pessoas que sofrem. Liberta a consciência dela de acusações feitas pelo diabo, sentimentos de culpa. Liberta-os, ó Deus, cura a alma deles e também cura o corpo físico, cura de todo desânimo, de toda fraqueza, de toda doença física, de toda dor, de todo inchaço, de toda falta de mobilidade, de toda falta de ânimo. Pai, nesta noite eu te peço, liberta-os em nome do Senhor Jesus. Liberta os oprimidos do diabo. Liberta aqueles que estão enfermos. Também liberta aqueles que estão enfermos por causa do pecado. Visita-os. Leva-os, conduz ao arrependimento, para que eles possam ser perdoados, possam ser curados, possam ser lavados, purificados com Teu sangue, reconciliados contigo. Pai, reaviva a Tua obra no decorrer dos tempos. E neste tempo o Senhor está reavivando a Tua obra, reavivando a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a obra única, gloriosa, bendita que nos salvou, e dali tem todas as bênçãos, dali sai todas as bênçãos gloriosas que precisamos para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa cura, para todas as coisas. Aquela morte foi todo inclusiva, todo abrangente, que atinge várias dimensões da vida daqueles que creem, da vida daqueles que estão se aproximando. Pai, reaviva a Tua obra, que possamos nos voltar à obra perfeita, redentora de Cristo no Calvário. Que possamos também nos lembrar mais da obra de Cristo, anunciando a sua morte, partindo o pão e tomando o cálice, tendo a ceia do Senhor com mais frequência, para sermos curados, fortalecidos, para termos comunhão com o Teu corpo, termos comunhão com o Teu sangue continuamente. Em memória de Ti, anunciamos a Tua morte, que as igrejas sejam reavivadas, sejam renovadas e ganhem o entendimento que a ceia do Senhor deve ser sempre, quanto mais, melhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Reaviva a Tua obra, Pai. Reaviva em todos os lugares o senso de honra, o senso da importância suprema da morte de Cristo, do sangue dele
derramado. Isso não pode ser esquecido na igreja. Isso não pode ser diminuído. Isso não pode ser lembrado de vez em quando, mas deve ser o centro, o foco das nossas atenções, das nossas orações, das nossas pregações. Aleluia, glória a Deus. Te damos graças, ó Pai. Te damos graças pelo Teu Filho bendito, que morreu em nosso lugar. Te damos graças pelo sangue derramado no Calvário, pelo sangue redentor, que nos remiu, perdoou os nossos pecados eternamente. O sangue da reconciliação. Antes éramos inimigos de Deus, por causa das nossas obras malignas em nossos pensamentos, que se transformavam em ações. Mas agora fomos reconciliados com Deus. Somos filhos do Pai Celestial. Podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia. Somos filhos de Deus, somos amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus. Jesus disse: não vos chamo de servos, mas de amigos. Um amigo sempre fala para o seu amigo aquilo que ele irá fazer, conta os seus sonhos, conta os seus planos. Isso porque ele considera o seu amigo, porque ele ama o seu amigo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Nesta noite, irmãos, já começou as curas e as libertações. O Senhor começou a curar, começou a libertar várias pessoas, porque será uma semana de cura e libertação. Apareceu uma coisa aqui que eu não domino muito bem. A live está chegando ao final. Nós temos mais 3 minutos e 50. Então esta oração dirigida nesta noite, ela é em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós ensinamos, profetizamos para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. As curas e libertações começaram. Orem por curas e libertações durante esta semana. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Esta é a primeira live e também haverá vídeos mais curtos de 10 minutos com orações por cura e libertações. Há muita coisa para ser colocada diante do Senhor para cura e libertação. E se o Senhor revelar outras e outras coisas, nós também iremos falar e orar aqui e profetizar diante do nosso Deus e Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Aleluia! A live está terminando. Eu quero agradecer pela presença de todos que participaram, todos que curtiram, todos que compartilharam. Nesta noite eu quero abençoá-los, quero dizer que eu amo todos vocês
mesmo não os conhecendo. Um dia um pastor disse uma frase muito sábia: para nós cristãos, para nós que somos irmãos em Cristo, não existe nenhum desconhecido para nós. Existe apenas amigos e irmãos que ainda não conhecemos. Então vocês são meus amigos, meus irmãos, que eu ainda não conhecia, mas comecei a conhecer agora, e eu amo todos vocês no Senhor. Vocês não são desconhecidos, vocês são amados irmãos e irmãs em Cristo. Mesmo à distância, eu amo vocês, espero ser amado por vocês e receber as vossas orações, e que vocês proclamem as bênçãos de Deus para a minha vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, nós iremos terminar a live. Nós precisamos saber aonde que termina agora o dispositivo, porque é a primeira live, é assim mesmo, mas o que vale é o conteúdo. O conteúdo é sobre cura e libertação. Então, um forte abraço a vocês. Nós temos poucos segundos agora. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Assistam depois e compartilhem. Um forte abraço fraternal em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.